Então, quando nós olhamos aqui, sua palavra tem valor, ele age com integridade, ele assume a responsabilidade, procura fazer o que é justo diante de Deus e diante das pessoas. Irmãos, se você for justo diante de Deus, você vai ser justo com a pessoa que está do seu lado. Aleluia, Deus. Agora, dentro do que a gente está meditando aqui nessa noite, eu quero pensar o seguinte, irmãos. Nada aconteceu por acaso na vida de Jacó. Tudo começou a agir, Deus na vida dele, quando ele esteve em Betel. Ali mudou tudo, porque ali ele faz um voto com o Senhor. E através desse voto, talvez não foi uma transformação imediata, mas ele já viu a sua condição, a sua necessidade de entrar no propósito de Deus. Irmãos, não pense você e eu que o fato que nós estamos aqui nessa noite, nós estamos no centro da vontade de Deus. Engano nosso. Então nada acontece por acaso na vida desse homem. Então aqui, o que nós podemos ver aqui? É o momento mais importante na vida de Jacó. Esse encontro com Deus. E nessa noite, irmãos, talvez essa foi a oportunidade que você teve de estar na presença de Deus. Porque de fato as nossas agendas, irmãos, ela está cheia para os nossos compromissos lá fora. Mas quando se trata da pessoa de Jesus, irmãos, talvez esse foi o único momento que você sentou aí, está ouvindo a palavra do Senhor. Jacó, irmãos, ele passou 20 anos servindo o seu tio Labão. 14 anos tratando o relacionamento para o seu casamento. E 6 anos cuidando de rebanho. Veja, irmãos, que tudo tem uma consequência na nossa vida. Não adianta viver de engano, de mentira, de trapacear pessoas. Porque, irmãos, parece que Deus tem uma didática para trabalhar na minha e na sua vida. E parece que acontecem as mesmas coisas. Aquele que você enganou vai te enganar lá na frente. Aquele que você mentiu vai mentir para você lá na frente. Parece que Deus usa do mesmo remédio para tratar com quem Ele tem promessa. E às vezes nós nos perguntamos por que nós estamos passando por isso? Por que a minha vida está assim? Irmãos, é só ler a Bíblia e meditar. Porque Deus sempre fala com aqueles que discorrem a palavra do Senhor. Aleluia, Senhor. Então nessa noite, a gente vê aqui Jacó passando pelo mesmo processo. Mas o que me chama a atenção é que ele carrega uma ferida do passado. E muitos de nós, às vezes, carregamos essa ferida do passado, que não foi resolvido, ou que foi mal resolvido. Mas nessa noite, irmãos, Jesus está aqui. E o fato dele estar aqui, ele vai te ajudar a enfrentar essa situação. Porque ele trabalha de dentro para fora. Nunca foi na parte externa. Aqui, irmãos, não é nada. Aqui é um terno azul, uma gravata rosa e azul e uma camisa. Mas se tem algo que Deus conhece, é o nosso coração. Como que está o nosso sentimento em relação ao nosso passado, ao nosso presente e ao nosso futuro. Então, olhando aqui, a gente vê que ele teve feridas no passado. Havia enganado o seu irmão Esaú, como eu já falei aqui, tomando a sua primogenitura, tomando a sua bênção, está em Gênesis capítulo 27. Então agora, ele recebe uma voz da parte de Deus para retornar. Ou seja, mas ele recebe uma notícia, irmãos, que traz medo, que traz desespero. Porque o seu irmão estava vindo de encontro com 400 homens para encontrar com Jacó. Irmãos, pensa numa questão mal resolvida. Pensa no seu passado. E você ainda, debaixo da orientação de Deus, é claro,
vai ter que retornar à sua casa. E o seu irmão está vindo. Não está vindo sozinho, está vindo com 400. Para ele era um grande exército. Para ele era uma situação indiferente, difícil de enfrentar. Irmãos, mas é sempre um momento de enfrentar uma situação. Dessa maneira. Não tem como você viver só fugindo. Irmãos, é por isso que eu falo. Cuidado com as palavras que são contrárias ao que Deus falou na sua vida. Por quê? Esses 20 anos, irmãos, Jacó ficou sem ver a mãe dele, Rebeca, por muito tempo. Então veja bem que todo o atalho para as bênçãos de Deus para a nossa vida vai causar situações no qual você nem imagina e pensa. E aqui, irmão, Jacó ficou sem a sua parentela, sem a sua mãe, sem ver seu pai, mas agora ele está retornando sob uma orientação de Deus. E a pergunta que eu faço para você agora, naquela noite, antes do encontro, ou reencontro, Jacó fica sozinho no val de Jaboque. Muda tudo, irmãos. Deus, irmãos, às vezes Ele não vai trabalhar aqui, irmão André. Eu digo isso porque eu entreguei minha vida para Jesus num quarto escuro. Sabe? Deitei na minha cama, nem cama eu tinha, deitei no chão. A Daniela me conhece. E foi ali que eu entreguei minha vida para Jesus. Não tinha ninguém. Aleluia, Senhor. É dessa maneira que Deus trabalha na minha e na sua vida. Não é, às vezes, nem dentro da igreja. Porque Deus tem que tratar com a minha pessoa e com a sua pessoa. Mas, nos momentos difíceis, irmãos, quais é a sua atitude? Porque Jacó aqui, irmãos, nos momentos, em tempos difíceis, aconteceu 4 coisas aqui importantes antes de nós entrar na mensagem. Olha só o versículo 9 do capítulo 32, que fala assim: disse mais Jacó, Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, o que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, fartirei-te bem. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está trazendo à memória uma promessa que foi feita. Irmão, você quer alegrar seu coração nessa noite? Aleluia, Senhor. Traga a memória da promessa que Deus fez na sua vida. Aleluia, Senhor. O que me faz estar aqui nesta noite falando de Jesus é porque eu tenho uma promessa. Aleluia. Talvez ninguém acredite na promessa que Deus te fez, mas se Deus o fez, Ele vai cumprir. Outra coisa importante aqui nessa oração, porque nada acontece por acaso ou acaso. Olha só o versículo número 10, que diz assim: menor sou eu de que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tivesse com teu servo, porque com o meu cajado passei esse Jordão, e agora me tornei em 2 bancos. Sabe o que ele está falando aqui? Ele está reconhecendo a graça de Deus. Porque Jacó não é merecedor das bênçãos que ele tinha recebido. Mas Deus deixou de cuidar dele em nenhum momento. Porque Deus tinha uma promessa na vida de Jacó. Pode deixar as crianças, irmão, que não está me atrapalhando, não. Pode deixar. Veja bem, a gente vê aqui ele reconhecendo a graça de Deus, porque ele não era merecedor. E alguém de nós aqui é merecedor de alguma coisa, irmãos? Já é para você glorificar a Deus. Porque nós não somos merecedores. Nós estamos falando da segunda situação. A terceira situação, versículo número 11 do capítulo 32. Livra-me, peço, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque temo que porventura não venha e me fira, e a minha mãe com os filhos, a mãe dos meus filhos.
Irmãos, vamos parar de falar bonitinho com Deus. Tem hora que nós temos que ser sinceros, jogar tudo para fora, o que faz com que a gente tenha medo de alguma coisa. Esaú não, Jacó. Ele falou o que ele estava sentindo. Ele estava temendo aquela situação. Então, irmãos, quando nós estamos na presença de Deus, é o momento que você pode abrir o seu coração e dizer de fato o que você está sentindo. Deus, eu não aguento mais essa situação. Deus, eu estou com medo de fazer tal coisa. Por que muitas vezes nós queremos enfeitar a nossa oratória? Aleluia. Porque tem hora que a oração, irmãos, é na carne, porque a carne é que traz medo, traz dúvidas. Senhor. Nem sempre a nossa oração é direcionada pelo Espírito Santo, irmãos. Pelo contrário. Pensando assim nessa noite, todos nós passamos, irmãos, por momentos difíceis. Da maneira, Senhor. Deus permite passar por circunstâncias. Mas não foi porque Ele escolheu. Foi você que tomou a decisão lá atrás. E você vai ter que passar pelo crivo de Deus. Então Deus permite você passar o que você está passando hoje, talvez. Mas não foi porque Ele escolheu essa situação. É porque lá atrás teve um conflito familiar. Lá atrás teve mentira. Lá atrás teve engano. Lá atrás, irmãos, Ele mudou até o nome. Você está vendo por que a gente às vezes passa por alguma situação na nossa vida cristã e queremos terceirizar a situação? Irmãos, a culpa é mais nossa do que das pessoas que estão à nossa volta. Aleluia, Senhor. Porque Jacó, irmãos, ele sempre possuiu as suas batalhas e as suas conquistas na força do braço. O que mais nós podemos ver aqui? Deus, Ele quer mostrar para Jacó como obter a verdadeira vitória, irmãos. Mas agora, conforme Deus vai fazer, de toda maneira que Ele quer fazer. Eu quero dizer que Deus nos encontra na solidão, irmãos. 32, 24 aqui, vamos ler. Jacó, porém, ficou só. Sabe o que Deus quer falar conosco nessa noite? É que Deus quer tirar a distração, irmãos, da nossa vida. E eu quero dizer mais, às vezes são coisas boas, porque família é coisa boa. Servos é coisa boa. Os nossos bens também é coisa boa. Só que isso às vezes nos distrai. Mas agora Jacó está só. Quando se trata de tratar de Deus para com a nossa vida, pode ter certeza que Deus vai usar os momentos de solidão. Deus nunca vai falar num banquete. Deus nunca vai falar na multidão. Ah, mas você está dizendo que Jesus não falou para o cego Bartimeu? Você está querendo dizer que Jesus não falou para a mulher do fluxo de sangue? Não. Deus nunca trabalha conforme a nossa visão. Engano seu. Isso é tão verdade, irmãos, que as grandes transformações foram quando Jesus estava só com a pessoa. Mulher samaritana, Jesus estava sozinho. E através do diálogo simples, do dia a dia, Ele revelou grandes verdades que só ela sabia. E aquela mulher foi transformada. Moisés, Êxodo capítulo 3,
versículo número 4. Você vê ele lá no pasto. E Deus chama a atenção dele. E transforma aquele homem. Elias, na caverna. 1 Reis capítulo 19, versículo 9. Deus vai até lá e transforma aquele profeta. Jesus no deserto, Mateus capítulo 4. Nós vemos o próprio Cristo sendo visitado. E você está vendo como que Deus trabalha na vida das pessoas, irmãos? Então não espere um grande congresso para as pessoas se converterem. Não espere festividade para Deus converter uma alma. Às vezes você sozinho dá mais fruto do que uma multidão ao seu lado. Voltando aqui, Deus trabalha primeiro, sempre no interior, para depois mudar o exterior. Então, se entrar hoje aqui, irmãos, uma pessoa tatuada, brinco, furado, não queira mudar o exterior da pessoa, sem antes Deus trabalhar de dentro para fora. Porque senão você vai perder muitas almas dentro dessa igreja. Nunca foi do nosso jeito. O nosso método é falho, mas tem um que convence, que é o Espírito Santo. Aleluia, Senhor. Jacó não estava somente com medo de Esaú. Ele estava diante de uma culpa do passado. Eu não sei, irmãos, o que aflige a sua alma, o que está no seu coração. Mas deixa as coisas do passado para lá, irmãos. Ah, mas o que eu devo fazer? Faça como Jacó. Aleluia, Deus. Começa a conversar com Jesus. Começa a falar com Ele. Que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Outro ponto importante que eu destaquei aqui. Deus confronta a nossa verdadeira identidade. Versículo 27. Isso aqui é interessante, irmãos. Versículo 27 do capítulo 32. Que diz assim: e disse, qual é o teu nome? E disse, Jacó. Me parece que eu vejo Deus colocando um espelho na frente de Jacó. E agora parece que confronta o seu caráter, de fato, quem ele é. Porque se tem coisa, irmãos, que não dá para se fazer, é quando se trata de Deus. Aleluia, Senhor. Você está vendo por que a nossa vida às vezes não muda? Porque a gente quer ser o que a gente não é. Parece que eu vejo Deus colocando um espelho e diz, quem é você? Porque outrora ele falou para o pai Isaac que ele era Esaú para receber a Deus. Mas agora, diante de Deus, ele caiu em si e falou, eu sou Jacó. Você está entendendo como que Deus trabalha na minha e na sua vida? Eu sempre digo que se você agir com sinceridade, Deus vai agir com facilidade na minha e na sua vida. Então Jacó aqui, ele está reconhecendo, de fato eu sou trapaceiro. Eu sou aquela pessoa que enganou meu pai, que aproveitou do relaxo do meu irmão e desprezou a bênção, a primogenitura. Eu aproveitei. Não tem irmão aproveitador, irmãos? Que quando vê você passando por um período difícil, ele já quer aproveitar da oportunidade? Tem ou não tem? Ou só lá onde eu congrego? Tem, irmãos. Tem irmão que só está esperando você dar um vacilo para pegar, para fazer. Mas o que a palavra está dizendo aqui? Quem é, como, qual é o seu nome? Aí Jacó falou, não, eu sou Jacó. Então aqui, Jacó está reconhecendo a sua condição de trapaceiro. Então só após a sua confissão que começa a transformação. Aleluia, Deus. O evangelho não mudou, irmãos. Jesus ainda transforma, mas se você confessar seus pecados. Dessa maneira.
Jesus muda. Mas se de fato você ser sincero diante da presença dele. Veja, irmãos, que Jacó ele só foi o que foi porque ele foi sincero, agora. Porque ele viu que diante de Deus não tem duas faces. Ou você é, ou você não é. Ou você acha que nós estamos sendo transformados de que maneira? É quando você confessa seus pecados, é quando você é sincero diante do espelho que Deus joga na nossa frente e fala: quem é você? Natanael. Quem é você? Daniel. É dessa maneira que Deus vai trabalhar na nossa vida. Estão inventando aí tanta coisa, né? O evangelho é tão simples, verdadeiro e direto. Ele não alisa crente. Agora, se faz tanta coisa, só falar que Jesus salva. O irmão cantou aquele louvor ali, irmão. É nós, está aqui. Quem era você? Jacó, irmãos, ele nasceu numa família que tinha preferência, aonde o pai amava mais Esaú, a mãe amava mais Jacó. Isaac e Rebeca são os pais deles. Uma rivalidade tamanha, porque cada Rebeca tinha tantos filhos, era uma rivalidade, mas nós temos que pontuar aqui porque foi onde nasceu a 12 tribos de Israel e a pessoa de Jesus Cristo. Mas por que você está falando isso? Olha para dentro da sua casa agora. Como é que está? O que eu quero dizer? O que a palavra está nos ensinando aqui? Não desista da sua família. Está de ponta cabeça lá? Jacó também estava. Ele foi o personagem principal. Então há possibilidade de mudança nessa situação. Aleluia, Deus. Agora, quando se trata da presença, do confronto, da verdadeira identidade, é muito importante a gente agir como Jacó. Sou eu, Natanael, de fato quem vos fala. Outro ponto importante aqui, irmãos. Deus nos fere para nos curar. Às vezes, irmão, nós indagamos a Deus, não é verdade? Versículo número 25 aí, do 32, diz assim: vendo que não prevaleceria contra ele, até parece que Jacó estava vencendo a batalha, não é verdade? Porque o versículo 25, ele diz assim, ó: e vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa. Eu quero dizer nessa noite para todos que Deus sabe aonde toca para mudar a sua vida. Quando o anjo toca na sua articulação, na coxa de Jacó, foi um ato de enfraquecimento físico e de propósito. Quem já levou uma paulistinha aqui? Sabe o que é isso? Você não sabe? Nunca jogou bola? Eu não lembro o tempo. Hã? É mais ou menos. Bate assim, você não consegue nem andar mais, não é verdade? É. Deu uma paulistinha no jogo de bola, acabou com o jogador. Ele não para de pé. É verdade. Mas aqui, Deus toca na articulação da coxa de Jacó de propósito. Sabe por quê? Para tirar a estabilidade de Jacó. Não é de fujão. Porque a coxa é o músculo que sustenta a estabilidade e dá força, dá controle da situação. Olha só,
O que mais? Do lutador. Mas agora ele perde a estabilidade, ele fica fraco, mas tem uma coisa: ele só agarra no anjo e pede a sua bênção. Deus sabe aonde toca para mudar a sua vida. Então veja bem, o que aprendemos? Às vezes, irmãos, é o único método que Deus vai usar na vida de uma pessoa para que ela possa chegar até a presença de Deus, ou se converter, ou desfrutar do que Deus tem para ela. Aleluia, Deus. Por isso que às vezes, irmão, não fica reclamando da vida não, mas procura ver essa situação como um trampolim para você se chegar mais a Deus e estar no centro da vontade de Deus. Porque aqui, irmãos, o que acontece, né? O porquê de tudo isso? Deus restaurou a vida de Jacó e preparou a pessoa de Jacó para as coisas eternas. Ele não estava preparado ainda até então. Por mais que ele tinha e mostrou um falso zelo pela bênção lá atrás, isso não quer dizer que ele estava de acordo para fazer o que Deus tinha para que ele viesse a fazer. Então você vê como que Deus trabalha na vida de um cristão. Porque Jacó, ele foi filho dos patriarcas. Ele foi um dos patriarcas. Então ele conhecia alguma coisa de Deus. Ele sabia algo de Deus. Mas sabia algo e saber algo de Deus não quer dizer nada. Tem muita gente que sabe muito, irmãos. Prega muito, canta muito. Mas se não tiver de acordo com a vontade de Deus, Deus vai tocar onde você nem pensa, mas Ele vai tocar para te resgatar. Foi dessa forma na vida de Jacó. O que me chama a atenção, que Jacó, ele saiu mancando, mas saiu transformado. Eu não sei como você vai sair. Para mim também, pouco importa. Sabe por quê? Porque quem faz é Deus. É Ele que faz, Ele que manda. Porque às vezes a gente fica preocupado, né? Com o que as pessoas pensam. Não foi assim que a senhora falou, irmão? Se preocupa não, só fala de Jesus, aplica a palavra, deixa Deus trabalhar. Aleluia, Deus. Quem faz a obra sempre foi Deus, nunca foi o Natanael. Por mais que a gente fale em nome de Jesus, é Ele quem faz a honra, a glória, o louvor ainda dele. Aleluia. Deus muda a nossa identidade, irmãos. É por isso que nós temos que andar em novidade de vida. Não tem como ser o Natanael, sei lá, quantos anos atrás. O velho homem, ele tem que morrer quando se trata de ter um encontro com Deus. E às vezes, irmão, a gente administramos esse velho homem, não é verdade? A gente às vezes quer que ele saia para fora, mas nós não precisamos dele. Deus somente perdoou Jacó. Deus não só perdoou Jacó, desculpa, mas também mudou a sua identidade. Deus, irmãos, Ele não transforma alguém, Ele não muda só o comportamento de alguém. Já parou para pensar? Porque isso não diz quem você é. Você sabia disso? Tem gente mais crente que eu. Mas ele gera uma nova identidade. Então nessa noite, irmãos, eu quero deixar isso aqui para você pensar, porque nós estamos falando de um homem que foi honrado por Deus. Lembra que eu falei de honra? Ganhei um tempo aqui falando de honra. Porque se fala muito isso dentro da igreja, você tem que honrar o seu pastor.
Você tem que honrar fulano. Não é assim? E dentro da visão bíblica que a gente viu aqui, no Salmo 15, do versículo 1 ao 4. Já parou para pensar? Veja que nós precisamos de transformação, irmão. Nós precisamos de mudança agora. Mas aqui eu digo, quem faz é Deus. Então Jacó entrou no vale como fugitivo. É interessante que Deus muda o nome dele. Isso simboliza eleição, simboliza propósito, aliança. Ou seja, nós precisamos de fato abandonar as coisas do passado. Aleluia. Talvez hoje você necessita. E Jacó entrou no vale como fugitivo, mas saiu como Israel. Entrou com força e saiu dependendo de Deus. É dessa maneira. Sabia disso? Então nessa noite, eu peço para todos colocarem de pé. Daniela, prepara um louvor lá. Talvez não era a palavra que você queria ouvir. A palavra é maravilhosa. Mas eu vou ser sincero com você. Nunca fiquei preocupado em relação à palavra que eu tenho que levar para tal igreja, para uma situação. Porque a palavra não é minha. Não é verdade? Daniela, prepara um louvor aí que a gente vai estar louvando a Deus. E a gente vai estar orando. Todos aqui já entregaram a sua vida para Jesus?